Boa noite, dia 5 de junho de 2025, programa Conexão Armênia número 126. No dia 2 de junho, há 33 anos atrás, a República de Artsakh, Nagorno-Karabakh, como é conhecida nos meios soviéticos, estabeleceu e flamulou pela primeira vez a sua bandeira nacional, após o grito de independência e estabelecimento da sua república. Hoje, infelizmente, após todos os ataques do Azerbaijão, a República de Artsakh não existe como Estado de governo, mas ela existe nos nossos corações e ela sempre existirá enquanto seu hino ecoar em todas as festas armênias, enquanto nós falarmos de Artsakh e enquanto o sonho de retomar aquelas terras continuar vivo. Então, nada mais justo do que começarmos o nosso programa fazendo uma homenagem a esta linda república, República de Artsakh. Vejam só o hino deste lugar que permanece sempre nos nossos corações e nós sabemos que nós voltaremos. O povo da República de Artsakh viveu por mais de 80 anos baixo regime soviético e com a queda da cortina de ferro, a população de Artsakh, que se constituía de 90% de armênios, realizou um plebiscito e pediu pela sua anexação à Armênia. A República de Artsakh fica ao leste-sudeste da Armênia e, na verdade, eles gostariam de ser governados pelo governo da República da Armênia. Decidiram ter um governo próprio. A população decidiu em plebiscito. Claro que esse plebiscito não foi respeitado e este território foi anexado ao Azerbaijão. 33 anos atrás, houve uma revolução e eles conquistaram sua independência. Infelizmente, em 2020, o Azerbaijão lançou uma ofensiva apoiado pelos drones da Turquia. Perdemos mais de 4.000 jovens em 40 dias. O governo da Armênia se viu obrigado a assinar um cessar-paz, concedendo este território para que a gente não perdesse mais vidas. A conta que não fecha é aquela: lutamos para não perder mais jovens e as terras a gente reconquista depois, ou a gente briga pelas terras até o final e perde uma grande geração. Quem vai explicar para essas mães o que está acontecendo? Então, hoje, fica aqui nossa homenagem a esta república, a este povo que antes de mais nada aprendeu a viver em luta, sempre, que faz parte do espírito armênio. Aproximadamente 5.000 armênios morreram na guerra para proteger Artsakh.
E sem o seu conhecimento, 44 dias depois, o governo da Armênia assinou um documento de cessar-fogo, praticamente entregando toda Artsakh aos azeris. É triste pensar que os pais, as esposas, as famílias, as crianças daqueles 5.000 que morreram protegendo a sua pátria sabem que suas vidas se foram quando o resto da nação não estava pronto para lutar pela mesma causa. Ninguém quer morrer por motivo algum. Nosso hino nacional diz: o homem morrerá apenas uma vez, mas sorte daquele que morre defendendo a sua independência. Nós temos uma dívida com essas pessoas. Devemos continuar a nossa luta para que possamos reaver as nossas terras. Se alguém te disser que Artsakh não era armênio, eles estão mentindo. Artsakh é o berço do povo armênio. Lá fica o monastério de Amaras, onde Mesrop Mashtots e seus monges traduziam a Bíblia há 1500 anos atrás. A Bíblia é a escritura que fundamenta a credibilidade de toda a nossa nação. E entregar essas terras e fingir que elas não são terras armênias é a maior mentira da nossa vida. Então, se nós vamos nos preservar e preservar a identidade armênia e a nação armênia no futuro, nós temos que lembrar que o berço dos armênios fica em Artsakh. Engraçado, eu já fui 10 vezes para a Armênia e não tive a sorte de conhecer Artsakh. Agora fica um pouco mais difícil, a gente não tem nem acesso, precisa de visto e, sinceramente, eu não tenho a mínima vontade de entrar entre os azeris. Um dia eu entrarei lá pisando duro como vencedora na minha própria terra. Enquanto isso, em Yerevan, essa é a época que começa o verão. As aulas já acabaram semana passada e existem diversos festivais. Dia 6 de junho haverá o terceiro Festival Internacional de Balé em Yerevan. Estão construindo um palco da altura de 8 edifícios, bem no centro da Rua Tumanian. Vai parar a cidade. Olha só que loucura! Se você gosta de balé, tá na hora de ir para Yerevan. Do dia 3 ao dia 6 haverá um festival de vinho e as ruas de Yerevan ficam lotadas de produtores vinícolas que eles fazem degustações e vão turistas da Europa toda, sommeliers, quem gosta de apreciar um bom vinho. Você só escuta o barulho das taças, tim, 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 pelas ruas de Yerevan. Acho que meu próximo tour eu vou marcar para junho, eu vou amar estar lá essa semana. Vou até trançar as pernas, mas tá tudo bem. Veja só a alegria que fica essa cidade no mês de junho. Nem só de balé, cultura e vinho se vive na Armênia. Existem grandes cabeças. Vocês acreditam
que há 2 semanas atrás, astrofísicos armênios conseguiram desvendar um teorema de Einstein, uma teoria que Einstein mesmo não havia conseguido concluir. Pois é, Davi Komroyan, que é o nosso gênio da área de ciências tecnológicas, vai nos contar o que foi que eles descobriram. Muito obrigado, Vartinê. Tudo bem, pessoal? Bareftzê, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Armênia. Eu me chamo Davi Komroyan e hoje nesse quadro nós vamos falar sobre uma grande conquista intelectual que foi alcançada por um armênio. O Dr. Gagik Terkazaryan, ele resolveu um problema centenário da teoria geral da relatividade de Einstein. Ele conseguiu definir e calcular a velocidade relativa de uma partícula de teste em relação a um observador num espaço-tempo curvo. Ele, que trabalha no Observatório Astrofísico Burankan, que nós já falamos aqui no programa Conexão Armênia. Este é o maior observatório do Oriente Médio. Lá foi estudado sobre a constelação de Órion. E o Davi Komroyan hoje vai falar pra gente um pouco dos mistérios que este observatório guarda em si. Burankan também é detentora do maior observatório da Armênia, localizado ali nas encostas do Monte Aragats. É talvez a única instituição científica que ainda no século XX colocou a Armênia no mapa internacional em termos de prestígio científico e acadêmico. O observatório é operado pela Academia de Ciências da Armênia e tem uma história riquíssima que nós vamos compartilhar com vocês aqui nesse programa de hoje. O Dr. Terkazaryan estudava muito a velocidade cinética de recessão dos objetos astronômicos e conseguiu demonstrar que essas velocidades permanecem sempre abaixo da velocidade da luz no vácuo, preservando assim o princípio da causalidade. Esse feito, por mais que você não tenha entendido, é um feito muito importante dentro da física. Esse feito foi anunciado pela Academia Nacional de Ciências da Armênia e constitui um marco importantíssimo. Ele foi descrito em pormenores, se caso você tiver interesse em entender um pouco mais, na revista Gravitation and Cosmology, uma das principais revistas de artigos científicos envolvendo a física. O Dr. Terkazaryan explicou que este desafio astrofísico é uma parte de uma questão muito mais vasta, que ainda não foi totalmente resolvida na física, que é calcular a velocidade relativa no espaço curvo. Desde 1915, esse problema permaneceu aberto no âmbito da relatividade geral de Einstein, devido à dificuldade de se efetuar um transporte paralelo de um vetor de velocidade no espaço-tempo curvo. Esse é um requisito essencial para se calcular o movimento relativo nessas condições. Nós, como programa Conexão Armênia, parabenizamos muito o Dr. Gagik Terkazaryan, independente de a gente entender tudo isso ou não, e todos esses termos e demonstrações físicas, mas admiramos muito quando um armênio se destaca e soluciona algum problema que a humanidade enfrenta. É um orgulho ter pessoas como esse doutor em nosso povo e que sirva de incentivo para nós, principalmente os jovens, também fazermos a diferença em tudo o que fizermos, em nossas profissões, nossas relações, nossos estudos, porque é para isso que nós estamos aqui. O povo armênio se mantém firme e é um orgulho muito grande para nós termos pessoas como você. Se você curtiu esse conteúdo e quer saber mais sobre a Armênia, siga o programa Conexão Armênia em todas as redes sociais, no Instagram, YouTube, etc. Vejo vocês no próximo programa. Até mais. Adoro gente inteligente, esse menino é um prodígio. E, aliás, eu sou madrinha dele. Então, fico muito contente de ver que ele pode contribuir com um programa com esses temas tão inteligentes. Mas, como nós contamos no começo um pouquinho de história, o programa de hoje faz uma alusão à Primeira República da Armênia. Porque semana passada foi dia 28 de maio. 28 de maio marca a primeira independência da Armênia. 1918, um pouco depois do genocídio. O genocídio foi em 1915, mas ele não começou e não terminou na mesma época. Ele foi foi uma época de massacres, foram constantes. Então, em 1918, os turcos já se aproximavam de Yerevan. E eles achavam que iam tomar a cidade. Ele fingiu que o seu exército ia para essa planície, os turcos atacaram à noite e os armênios estavam escondidos nas montanhas e caíram em cima. Ali foi declarada a primeira independência da Armênia, falando em palavras bem simples e bem chulas. De qualquer forma, eu estive presente no memorial desse general Tro, uma homenagem muito bonita que foi feita para ele na Armênia, numa região de Bachabaran, na região onde foi esta batalha. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês a homenagem e a memória que os armênios fazem ao general Tro.
Hoje nós viemos visitar um monumento em memória, principalmente do General Tro, mas aqui mostro para vocês algumas homenagens especiais. Neste local, na região de Abaran, que está vivendo um outono maravilhoso armênio, foi feito um monumento em memória aos mártires de 1915, em memória aos mártires da Guerra de Abaran de 1918, na luta da conquista pela independência e a Primeira República da Armênia, e também foi colocado um monumento em homenagem aos mortos na Guerra de 1945, na luta do neoliberalismo aqui da Armênia. Bem aqui, ao lado do mausoléu, um paredão de basalto se ergue. Nele, os nomes dos heróis da Batalha de Baixo Abaran estão gravados não em tinta, mas em pedra. Porque quem dá a vida pela pátria merece eternidade. A cada nome, uma história. A cada letra, um sacrifício. Esses homens não defenderam uma terra, defenderam a continuação de um povo, de uma cultura, de um futuro. Aqui não se fala alto, aqui se escuta com o coração. Porque esse lugar não apenas lembra o passado, ele nos lembra quem somos. E esta outra homenagem pelos armênios que tombaram durante a Segunda Guerra Mundial. Participação da população daqui de Abaran na guerra de 1941 a 1945, que era a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui eles prestam essa linda homenagem à Pedra Preta Duf, Armênia, nessa região que vê o Vale de Abaran. O Vale de Abaran é muito famoso por conquistas que os armênios tiveram, principalmente durante a Revolução da conquista da primeira independência da Armênia, a Primeira República, em 1918. Aqui, General Tro atraiu os turcos. Eles estavam já do outro lado das montanhas, batendo os tambores, achando que estariam dominando, entrando em Yerevan após o genocídio. E General Tro, Trastamat Gananian, reuniu seus soldados de uma forma estratégica, atraiu os turcos e desceu daquelas montanhas para este vale, concretizando a conquista da Primeira República da Armênia em 1918. Então, viemos prestar uma homenagem ao túmulo do Tro, o grande Tro, que foi um general armênio que fez com que os turcos se ajoelhassem e impediu a sua entrada nos territórios de Yerevan. Se General Tro não tivesse sido estratégico desta forma, muito provavelmente hoje nós não teríamos a nossa capital, Yerevan. Aqui repousa o General Tro, símbolo de coragem e entrega. Seu corpo descansa sob essas pedras, mas o seu espírito vive em cada armênio que não esquece. Estar aqui não é apenas visitar um túmulo, é lembrar que a nossa liberdade foi conquistada com sacrifício, que a nossa história é feita de luta e de honra. Trastamat Gananian, que este silêncio grite dentro de nós, que jamais esqueçamos quem fomos e por quem seguimos sendo. Dia 28 de maio, aqui no Brasil, também foi celebrado. No Clube Armênio, as instituições armênias de São Paulo se reuniram, celebraram a primeira independência da Armênia. E detalhe, o time de futebol do Clube Armênio ganhou o campeonato sub-16 naquele dia. E no final do campeonato ainda cantou a música de Sardarabat, que é a música que marca a vitória desta batalha. Gente, é tão bonito a gente ver as novas gerações mantendo, lutando
e sentindo o gostinho da vitória que corre no sangue das suas veias. Ali eu digo para vocês, não existe outro povo, não existe ataque, não existe guerra que possa apagar tudo isso quando está dentro do coração dos nossos jovens, da nova geração. Eu não preciso dizer que fiquei extremamente emocionada ao ver como os jovens ganharam no futebol, como os jovens dançaram a sua cultura e as suas tradições logo em seguida. Foi lindo. Agora, no caminho para Baixa Barano, vou mostrar para vocês uma parada que tem na estrada, que é um lugar igual a gente para aqui na estrada para ir no posto Graal, para ir no posto Frango Assado. Então, hoje vocês vão conhecer como são as paradas de descanso nas estradas da Armênia. Olha que lindo! Gente, olha a variedade de pães. Bate toda e qualquer padaria do Brasil. Aqui são os típicos doces gatá, dos mais diferentes tipos de recheio. Para quem não conhece ainda o pão folha, o típico lavash. As massinhas de pizzas individuais ou tamanho pedaço. Vitrine imperdível, olha a cor dos croissants, verde, marrom, vermelho, recheado com chocolate, com pistache, com creme de morango. E olha os donuts com pistache, que delícia! Olha só, até bomba de chocolate e de pistache tem. E aqui a gente acha os espetos para churrasco, são prontos, você compra e eles assam ali na hora para você. Já na linha dos naturebas, muita frutinha e suco natural. Shawarma de frango, de porco e de carneiro, peixe, salmão, batatas, opções para todos os gostos. Aqui ninguém sai sem comer. Pizzas, e agora os doces sírios, que são de matar. Olha isso! Vamos dar uma paradinha na estrada? E aí, eu vou deixar o convite para vocês irem comigo participar do tour em agosto desse ano. Vai sair mais uma turma que vai conhecer o Cáucaso, explorar e desvendar os mistérios do Cáucaso comigo. Faremos 9 dias de Armênia e 3 dias de Geórgia, com extensão para quem quiser.
E sinceramente vai ser um tour de girar a sua cabeça. Eu garanto que se você não voltar transformada, eu devolvo o seu dinheiro. Mas para dizer a verdade, dinheiro não é o que importa nessa viagem. Quem vai para a Armênia vai para fazer uma descoberta. É uma reconexão com suas raízes e até mesmo para os brasileiros que acham que eles são brasileiros e não tem nada a ver de armênios. Se a Arca de Noé parou no Monte Ararat e a civilização renasceu da Armênia, somos todos armênios. Você só não está sabendo ainda. Esse ano eu preparei um roteiro cheio de novidades. A gente vai fazer um tour por novas cidades da Armênia que eu nunca levei outros turistas. Vamos para a cidade de Vanatzor. Vanatzor é um vale, a terceira maior cidade da Armênia. É uma região florestal maravilhosa da Armênia. Existe um parque nacional chamado Dendropark, que são grandes pinheiros. E as pessoas vão para lá fazer tratamento dos pulmões. Existe um tratamento específico na Armênia do pó que cai dos pinheiros numa época específica do ano e as pessoas vão para lá respirar este ar. As senhorinhas vendem a geleia da pinha, aquela pinhazinha que cai da árvore do pinheiro, elas vendem essas geleias. E detalhe, existe o pozinho, é o pólen, eu acho que chama, do pinheiro. E aquilo ali é utilizado para você misturar no chá e tomar. Então, tratamentos pulmonares. A gente vai dormir 2 noites lá, a gente vai fazer um tour, nós vamos parar para fazer compras em áreas específicas da Armênia, nós vamos dançar em festivais de dança cultural, que vai ter um festival folclórico no final de agosto, e nós estaremos presentes em alguns desses festivais que acontecem no verão. Gente, é imperdível, porque eu escolhi as datas a dedo, então fica aqui o convite, venha comigo para a Armênia. Enquanto você não vai, eu vou trazer uma receita gostosa e diferente para você experimentar hoje. Na verdade, a Armenia Sadrian, que é a nossa mestre cuca, vai nos ensinar a fazer o ringali georgiano. Essa é uma comida típica da Geórgia, mas que se come muito na Armênia. É uma trouxinha, ela aqui já na onda do que eu gosto de fazer receitas antigas com um sabor do novo, um sabor prático, usou massa de pastel. Mas lá, lógico que as senhorinhas abrem a massa. Então, na massa de pastel, ela pôs o recheio, amarrou que nem uma trouxinha e pôs para cozinhar. Vocês vão ver, é uma delícia. Tem gente que põe nata para comer em cima. Na Armênia se põe nata, que é um iogurte bem grosso, é tipo um sour cream, que aqui no Brasil é difícil de achar, mas aqui dá para substituir pela nata. Então, com vocês, ringali. Boa noite, Armine! Invadindo a sua cozinha, o que você vai ensinar pra gente hoje? Boa noite. Մենք այսօր պատրաստելու ենք վրացական ուտեստ, նա կոչվում է խինկալի։ Վրացիները պատրաստել են, ովքեր ապրել են սարերում, բայց այնքան համեղ է եղել, որ իրենցից կարելի ասել գողացել են եւ հայերը եւ ռուսները։ Եվ հիմա խինկալին ամենա համեղ կերակուրներից մեկն է, հենց հատկապես Ռուսաստանում։ Ես այսօր փորձում եմ, որ ներկայացնեմ։ Ok, անցնենք ջաշին։ Մենք այստեղ ունենք աղացած միս, խոս եւ տավար, Aqui tem carne moída, ծող, համե եւ պետրուշկա։ cebola, salsinha, pimenta vermelha, pimenta do reino. Սա։ E também adicionou dill, que é uma verdura. Difícil de achar aqui no Brasil, mas ela achou. Vamos lá. Մենք ունենք ուրեմն խինկալին, քանի որ խինկալին լավ մեծ է լինում, բայց իմ ձեռքերը փոքր են, ես չեմ կարող տեղավորել այդ մեծ խինկալին։ Այս չափսը ինձ համար մի քիչ նորմալ է։ Então ela falou que a massa do ringali geralmente é grande, mas como a mãozinha dela é pequena, ela consegue com esse tamanho de massa. Vamos lá. Ուրեմն մենք միսը չենք խնայում, լավ պետք է լցնենք։ Não pode fazer economia da carne, tem que encher bem. E aí vai fazendo como se fosse uma trouxinha. Na verdade ela pegou massa pronta de pastel. Eu falo pra vocês que eu gosto de fazer as receitas de um jeito fácil. Então vai fazendo ela com a mão, como se fosse uma trouxinha. Ai, Armine, isso aí requer muita prática e habilidade.
պատրաստելուց հետո Depois de preparar, ela corta a pontinha da trouxinha para não ficar com muita massa. գեղեցիկ թողնելու համար Pra անպայման ficar bonitinho. Olha isso, gente. Vamos lá. Agora ela vai ensinar a técnica. Arminia, quero ver como você faz isso. Vamos lá. մենք նաև պետք է որ խմորը մի քիչ էս վերջավորությունները թրջենք, որպեսզի իրան ավելի հեշտ դարձնենք։ Fica mais fácil se a gente passar água na ponta da massa e ele, olha, gruda facinho, ó. Que habilidade, hein? Dá trabalho, gente. É melhor ir no restaurante comer. Na Armênia, se você vier comigo na viagem, tem um restaurante específico de ringali. E como a gente vai para a Geórgia também nessa viagem, é uma grande oportunidade para você comer o ringali em solo georgiano. Lindo! E aí tem uma outra comida que se chama... Պիլմենի։ O que é o bilmeni, Armine? Պիլմենին նույնպես նույն բաղադրատոմսն է, ուղղակի պիլմենին որ փոքր է, մենք իրան ուրիշ տեսքով պետք է փակատենք։ Ela falou que o bilmeni é a mesma receita, só que como ele é menorzinho, ele é embrulhado de uma outra forma. Vamos ver o que ela vai fazer. Ah, igual um ravioli. Մենք մի քանի տեսակ կարող ենք անել։ É igual um ravioli, gente. Ai, que bonito. Առաջինը լուսնաձև է։ Aham, diz que embrulha de algumas formas. Tanto assim em formato de lua. Vamos ver o outro. Երկրորդը պետք է անենք այսպես, ուրեմն մի կողմից պահում ենք, իսկ մյուս կողմից իրեն հուսում ենք։ Ah, de um lado você segura e do outro você vai fazendo como se fosse umas pregas. Ela vai fazendo umas dobrinhas. Do mesmo jeito, não encerrou? Faz uma trouxinha. Ah, eu acho mais fácil fazer assim, que nem o ravioli. E aí a gente vai pôr na água, que já tá fervendo. Sal e pimenta do reino na água. Quando a água estiver fervendo, a gente joga eles dentro. 7 minutos depois. Olha que bonito! Olha isso! Ela tem aqui... Armine, que é isso? Iogurte։ Ah, iogurte. Pode usar iogurte, nata ou requeijão. Ou creme de leite, certo? Sim. O mais gostoso é com iogurte. Sim. Ok. E aí? Como é que a gente come? Ուրեմն խինկալին մենք չենք ուտում ոչ պատարակախով, ոչ դանակով։ Gente, que nem esfirra. Não dá pra comer com garfo nem com faca. Isso tem que se comer com a mão. Սա ուտում են ձեռքով։ Se come com a mão. Ես ուղղակի սովոր եմ, որ պատարակախով ես իրան պահում եմ։ Ela é muito chique. Ela segura com o garfo embaixo pra não passar vergonha. Ok. Ուրեմն իրա ներսը սա մսի ջուրն է։ Dentro- Շատ համեղ։ Dentro tem todo o caldinho da carne. Muito gostoso. Հենց իմաստն էլ հենց խինկալի նայա, որ խմորի մեջ ինքը ջուր ունի շատ։ Então, esse é o significado. Que dentro do ringali tem bastante água. Então, ela vai... Tá. Մենք իրան հիմա պետքա փոքր գծենք։ Então, tem que dar uma mordidinha pequena, chupar o caldo da carne. Երբ որ ջուրը մենք քաշում ենք, խմում ենք, մենք լցնում ենք յոգուրտին։ E aí, quando você chupa um pouquinho desse caldo, abre espaço e você coloca o iogurte dentro. Ai, 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 espalha por fora, meu Deus! E aí você come. É hoje, quinta-feira, delícia! Ficaram com vontade? Pode encomendar, nem aceita encomendas. Essa comida é tão bem aceita na Armênia que existem restaurantes específicos que você vai só para comer ringali. Inclusive, outro dia eu vi uma receita na internet de um restaurante que faz o ringali de chocolate. Esse eu quero provar. E para quem for fazer o tour com a gente pela Geórgia, vai poder provar ele lá também. Conheça os vinhos armênios que foram premiados no Brasil pela revista Adega.
Caraci, que é um vinho tinto elaborado exclusivamente a partir da uva Areni Noir, feito da mesma forma que se faz há milênios na região. Tem notas de frutas vermelhas e negras, seguidas de florais, terrosas, de ervas e de especiarias. E o Voski, que é um vinho branco elaborado a partir de uvas Voskehat e Garamak. Gostoso de beber, tem uma acidez refrescante, textura firme e cremosa e um final cheio e persistente com toques cítricos de pêssego, peras, de frutos secos e de umami. Os 2 rótulos são produzidos pela vinícola Zorá, que utiliza variedades nativas ancestrais e métodos milenares de produção de vinho. São cultivadas em extrema altitude e em um terroir totalmente livre de filoxera. Os 2 rótulos já estão disponíveis na loja da Deguste no Shopping Ibirapuera ou online com entregas para todo o Brasil. Se permita viver a emoção de beber 6.000 anos de história em cada garrafa. Aqui no Brasil já está à venda nas lojas da Deguste. Shopping Ibirapuera. Sistema Vadaln veio para o Brasil, passou, deixou suas marcas. Luiz Braga, um grande fã, esteve presente em 2 shows deles, fez mais um vídeo dando algumas explicações sobre as músicas do Sistema Vadaln. E na verdade foi uma paixão que ficou, então o Luiz continua contribuindo com o nosso programa. Vamos ver o que ele preparou hoje. Não é novidade que o Sexta Fadal carrega em suas músicas marcas profundas da herança armênia. Em diversas faixas essa identidade ela aparece, às vezes de forma mais sutil, outras de maneira direta e dolorosa. Em Holy Mountains ela se manifesta com toda a força. O instrumental carregado e sombrio evoca o peso do massacre ocorrido em 1915, o genocídio armênio, enquanto a letra presta homenagem direta às almas dos antepassados da banda. Sérgio Tanque nos guia em uma viagem espiritual e política, questionando se a gente consegue sentir ali a presença dos antepassados. Para o System, essas almas retornaram para descansar em um lugar sagrado, o Monte Ararat. As montanhas sagradas que estão ali no título são uma referência direta ao Ararat, símbolo máximo da identidade armênia. Segundo a tradição bíblica, foi ali que a Arca de Noé repousou após o dilúvio, o que consagrou o monte como sagrado não só para os cristãos, mas especialmente para os armênios, o primeiro povo a adotar o cristianismo como religião oficial. Após o genocídio, o Ararat ficou do lado turco da fronteira, tornando-se uma ferida aberta no imaginário armênio. Na capital Yerevan, os armênios vêm todos os dias, próximo o suficiente para ser contemplado, só que distante demais para ser tocado. Ararat se transformou assim em símbolo de perda, resistência e também de saudade. E mesmo separado por uma fronteira, Ararat continua presente na literatura, nas artes, na música e na memória do povo armênio como símbolo de fé, esperança e ancestralidade. E na canção Holy Mountains, a banda também menciona o rio Aras, que serpenteia ao longo da fronteira sul da Armênia. O Aras não é apenas um rio, né? Ele é uma barreira física e simbólica também que separa o povo armênio do Monte Ararat e, por consequência, de parte de sua história. Durante o genocídio, muitos tentaram cruzá-lo para escapar da morte. Muitos não conseguiram. O Aras, assim como o Ararat, carrega as dores de um povo deslocado à força de sua terra ancestral.
Por isso, Holy Mountains não é só uma música, ela é realmente um lamento, um manifesto e até um memorial. O Sissa Fadal canta para que as almas não sejam esquecidas jamais e também para que o mundo não feche os olhos diante de um genocídio ainda negado por muitos. Enquanto Ararat vigiar silencioso ali do outro lado do Aras, a memória resistirá em canções, em versos e em montanhas sagradas. Davi Surian vai nos inserir no mundo dos esportes armênios. Davi, o que aconteceu esta semana? Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês os principais destaques do esporte na Armênia, no que rolou no mês de maio e o que tá para acontecer aí no mês de junho. Começando, eu falo para você da nobre arte, do boxe, cinturão da WBC, Campeonato Mundial de Boxe. No peso cruzado, quem era o campeão era Noel Mikhailian, lutador alemão naturalizado, porém nascido na Armênia. Ele era o campeão, mas mês passado perdeu para o Badou Jack, um boxeador sueco. A decisão foi da arbitragem, né? A arbitragem que decidiu quem vencia, então sempre polêmicas. E segundo portais que cobrem a nobre arte, que cobrem o boxe, falaram que eles têm até julho para decidir se vai ter revanche imediata ou não. O armênio falou, tem que ter revanche imediata porque eu sou o verdadeiro campeão. E eu vou reter o meu título. Então acredito que possa acontecer essa revanche. Aproveitando o embalo, falando que estamos de artes marciais, como não falar de Arman Tsarukyan? Tsarukyan que se lesionou, perdeu uma oportunidade de disputar o cinturão esse ano, nas vésperas da luta contra o Islam Makhachev, segue sem oportunidades porque meio que se queimou com o UFC. Ele venceu no Karate Combat, um combate muito conceituado agora mês passado, então ganhou uma moral absurda, tá crescendo um pouquinho de novo, tá começando a surgir seu nome pós-lesão, e foi perguntado sobre ele ser lutador reserva na luta entre Charles do Bronx e Ilha Tupuria, essa luta que vale o cinturão dos pesos leves que ficou vago após o Islam Makhachev subir de categoria. O Islam Makhachev vai disputar agora os pesos médios. O Tsarukyan falou, olha, como eu perdi aquela oportunidade e agora eu tenho que correr risco, se o UFC quiser, eu tô pronto, eu preciso, tô pronto. Então, eu topo, tô treinando na América, se o UFC quiser, tô dentro. A luta acontece agora no dia 29 de junho, então o Tsarukyan deixou em aberto, mas eu acho improvável que isso aconteça. Outro assunto que eu trago para vocês é entrando no eixo de futebol. A gente parabeniza aqui a equipe do Noah, né? Noah, da cidade de Yerevan, que conquistou 2 títulos aí na Armênia. Venceu a Liga da Armênia com 75 pontos e a Copa da Armênia em cima do Ararat Armênia, vencendo por 3-1. Conquistou o doblete aí o Noah, equipe que vem fazendo sucesso na cidade de Yerevan e na Liga Armênia. Um projeto muito bom. A gente destaca também times como o próprio Ararat Armênia, que foi vice-campeão da Copa, o Piunik, que era o atual campeão da Liga. Então, equipes interessantíssimas aí na Armênia, sempre fazendo essa disputa saudável no campeonato. Já que estamos no eixo do futebol, que sacolada o Mkhitaryan levou na final da Liga dos Campeões, hein? Tava torcendo muito pra ele, mas não deu certo. Perdeu de 5-0 pro Paris Saint-Germain, não deu para levantar a orelhuda aí, nosso querido jogador armênio. Mas outros jogadores armênios na Europa conquistaram títulos. Eduard Spersian, na Liga Russa, venceu o título com o Krasnodar, e o Tigran Barsegian venceu a Liga da Eslováquia com o Slovan Bratislava. Então esses 2 jogadores tiveram seus destaques. A gente cita jogadores da Armênia, a gente fala da seleção. Seleção que no dia 6 enfrenta o Kosovo, no Kosovo, num amistoso. Estamos em data FIFA, mas esse jogo será amistoso. 2 horas da tarde, dia 6. Então, esse joguinho amistoso só para a equipe rodar um pouco. No dia 9, teremos Armênia e Montenegro. A Armênia também fora de casa nesses 2 confrontos em data FIFA. Davi, por que só amistoso? Amistoso agora. A Armênia disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo contra Portugal em setembro e seguindo assim com seu grupo. E a gente torce para que a seleção da Armênia tenha sucesso nesses amistosos e também nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que com certeza vai abrir mais vaga. Quem sabe a Armênia na Copa, né, pessoal? Um forte abraço para vocês do Conexão Armênia, aqui Davi Surian. Tamo junto! Gostaram do nosso programa de hoje? Se você gostou,
Deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo sobre esse país tão distante, mas que tem tantas coisas diferentes para nos mostrar. Deixo vocês com um gostinho de quero mais e essa mensagem do Papa Francisco. Quem não honra suas raízes se perde de verdade. Então, até daqui 15 dias. Que Sherpari. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia.